crianças, vamos de conteúdo novo em português. Nós vamos ver sobre a flexão dos substantivos em gênero e em número, tá bom? É um conteúdo bem legal, vamos acompanhar com a tia. Flexão do substantivo em gênero é quando a gente vai ver se está no masculino ou feminino. Masculino, nós sabemos, é o sexo masculino, né? O macho. E feminino, que somos nós, mulheres, meninas, tá bom? E em número, a gente vai ver a questão da flexão substantiva em número. É pra gente saber se está no singular, indicando apenas um único ser, ou se está no plural, indicando mais de dois seres. Né, gente? Então, gênero é masculino e feminino, tá certo? Então, a mudança da forma masculina para o feminino vai estar o quê? Chama-se flexão, né, gente, do gênero masculino e feminino. E número, sim, se é singular ou plural. Então, vejamos, vamos logo iniciar, né? Vejamos a flexão do gênero dos substantivos. A primeira classificação é, o substantivo em gênero, ele se classifica em substantivo uniforme e biforme. E a gente já vai conceituar e ver direitinho o que é um substantivo biforme e um substantivo uniforme. Certo? O substantivo biforme, gente, ele é quando eles apresentam uma forma para o masculino e uma para o feminino. No caso, menina, menino, né? Mulher é o feminino, homem é o masculino. Aí é um exemplo de substantivo biforme. Tem o quê? A forma feminina e a forma masculina. Os substantivos uniformes, o que acontece com eles? Eles não apresentam essas duas formas e, no entanto, eles são classificados em epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Certo? Então, gente, vamos ver, estamos vendo a flexão do gênero do substantivo, que ele é biforme ou uniforme, tá certo? Biforme apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. E nos substantivos uniformes, eles não admitem essa variação. A gente vai já conhecer. Então, uniformes são classificados em epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Então, vejamos, crianças. Nós vamos lá começar. Substantivo uniforme, como a tia disse, substantivos biformes. Então, vejamos. O que são substantivos biformes mesmo? A tia acabou de falar. São substantivos que designam pessoas ou animais que apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Muito bem. Aluno, no masculino, feminino, aluna. Menino, masculino, feminino, menina. É substantivo biforme. Tem uma forma para o feminino e uma para o masculino. Pai, mãe. Homem, mulher. Carneiro, ovelha. Cão, cadela. Bode, cabra. Carneiro, ovelha. Então, são exemplos de substantivos biformes. Aí nós temos mais exemplos aí abaixo: menino, menina, namorado, namorada, homem, mulher, pai, mãe, boi, vaca, cavalo, égua, menino, menina, gato, gata, vendedor, a vendedora, o animador, a animadora, o namorado, a namorada, o homem, a mulher, o galo, a galinha, o imperador, a imperatriz, o ator, a atriz, o cavalo, a égua. Então, aqui todos, crianças, são exemplos de substantivos biforme. Substantivos biforme, mais uma vez, vamos lá? São substantivos que designam pessoas ou animais que apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Muito bem. Então, vejamos adiante. Nós vamos agora ver os substantivos uniformes. Vamos lá com a tia? Substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Os substantivos uniformes, eles recebem nomes especiais, como a tia acabou de falar também anteriormente. Substantivos uniformes, eles apresentam uma forma, apenas uma, tanto para o masculino como para o feminino, certo? Então, o nome já diz uniforme, é usado nos dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Então, vamos só aprender e conhecer a diferença. O que é que vai diferenciar para a gente poder distinguir se é masculino ou é feminino?
Então, os substantivos uniformes são epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros, como a tia já falou anteriormente, não me esqueçam. Vejamos. Vamos iniciar com substantivos epiceno. Vamos iniciar aqui com este anúncio, né? Novo jacaré escapa de policiais no Rio Pinheiro. Temos lá essa frase. Não é possível saber o sexo do jacaré. Em questão, você viu? Ó, não é possível saber o sexo do jacaré em questão. Por quê? Porque o substantivo jacaré tem apenas uma forma para indicar o masculino e o feminino. Quando a gente diz jacaré, aí a criança pode até perguntar, tia, o jacaré é macho ou é fêmea? Né? Jacaré é um substantivo uniforme. Ele, essa palavrinha só, é utilizada tanto no masculino quanto no feminino. Então, vejamos agora, para melhor compreensão, o que é um substantivo epiceno. Substantivo epiceno são substantivos que designam alguns animais e têm só um gênero. Para indicar o sexo, são utilizadas as palavras macho e fêmea. Entendeu, gente? Então, substantivo epiceno, o que que acontece? Ele é um substantivo uniforme, no entanto, só tem a palavra jacaré, certo? Então, é um substantivo epiceno porque a gente vai acrescentar jacaré fêmea e jacaré macho. Pronto, é um substantivo epiceno. Porque se a tia, como a gente viu aqui no anúncio, novo jacaré escapa de policiais no Rio Pinheiro, a pessoa vai perguntar, é fêmea ou é macho? Não dá para saber o sexo, porque não foi mencionado na frase, né, anterior. No entanto, quando é um substantivo uniforme epiceno, é necessário a colocação, né? Tem a palavra macho ou fêmea. Exemplo, cobra macho, cobra fêmea. Peixe macho, peixe fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Então, aqui, exemplos de substantivos epicenos. Não esqueça, substantivo uniforme e epiceno tem-se a colocação, né, das palavras fêmea e macho para que possa designar o substantivo em gênero, tá certo, gente? Vejamos aqui agora o que é um substantivo uniforme de dois gêneros. Vamos lá? São substantivos que apresentam uma só forma para o masculino e uma só forma tanto para o masculino e para o feminino. A distinção se dá através do artigo, do adjetivo ou pronome. Aí aqui a tia colocou alguns exemplos. O motorista, o artigo está designando. Se eu coloco só motorista, ninguém vai saber se é sexo, o gênero é masculino ou feminino. Mas quando eu coloco o motorista, é masculino. A motorista é feminino. Então, o artigo O, o artigo A, foi quem designou, não foi, gente, o substantivo. Tá certo? No feminino e no masculino. Meu colega é homem. Quando eu digo minha colega, é o quê? Mulher. Bom estudante é o menino. Boa estudante é a menina. No entanto, é um substantivo uniforme comum de dois gêneros. Abaixo, a tia colocou vários outros exemplos, né? Substantivo comum de dois gêneros, né? Nós temos o estudante, a estudante, né? Temos aqui alguns exemplos. A imigrante, o imigrante, né? O agente, a agente, o lojista, a lojista, o patriota, a patriota, o Marte, a Marte, o viajante, a viajante, o artista, a artista, o aspirante, a aspirante, o atleta, a atleta. Então, o que vai designar o gênero aí, se é masculino ou feminino, é o artigo O, artigo A, que vai designar. Da mesma forma, nós temos, né, a segunda coluna. Aqui é um substantivo uniforme, né, comum de dois gêneros. Agora aqui, crianças, nós temos o quê? O substantivo sobrecomum. Então, o que é o substantivo sobrecomum? Nós temos aqui abaixo o exemplo, né? Entregue às crianças a natureza. A palavra crianças refere-se tanto aos seres do sexo masculino quanto aos seres do sexo feminino. Nesse caso, nem o artigo, nem um possível adjetivo
permitem, né, identificar o sexo dos seres a que se refere a palavra. Aí abaixo nós temos, refere-se tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. Exemplo, o cônjuge é ele, né? O cônjuge pode ser ele ou ela. É um substantivo sobrecomum. O cônjuge pode ser tanto para ele como para ela. A criança, viu? É um substantivo sobrecomum, viu, criança? Ele refere-se tanto ao sexo feminino quanto ao sexo masculino. Preste atenção à diferença. O cônjuge está se referindo tanto ao homem como à mulher, tanto a ele quanto a ela. Quando eu digo a criança, não existe o criança. Vocês já viram? Não, não existe. Então, substantivo uniforme sobrecomum, eles têm uma única forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. E o artigo acompanhando. Artigo, vocês lembram? Artigo definido, a, o, a, os, as. Artigo indefinido, uns, um. No caso, a criança, não existe o criança, é a criança. A criança a gente coloca tanto para o sexo feminino como para o masculino. A pessoa, não existe o pessoa, não, é a pessoa, tanto para ele quanto para ela. A vítima, né, é ele ou ela. A testemunha é para ele ou ela. A criatura, então aí são alguns exemplos de substantivo sobrecomum. Não esqueçam. Lembram aí direitinho? Primeiro a gente viu, vamos ver se a gente lembra. Substantivo uniforme e epiceno. O que é o substantivo uniforme e epiceno? Vai ter que ter, lembram do jacarezinho, né? Vai ter no substantivo a palavra macho e a palavra fêmea para designar o gênero do substantivo. No caso, jacaré macho, jacaré fêmea. Temos aí a capivara macho, capivara fêmea. Aí é um substantivo uniforme e epiceno. Depois a gente viu o substantivo comum de dois gêneros. É quando o artigo O vai designar o sexo masculino e o artigo A vai designar o sexo feminino, no caso. Né? A gente viu lá alguns exemplos, comum de dois gêneros. Por exemplo, o hóspede é masculino, a hóspede é feminino. O paciente, masculino, a paciente feminino. Então, aí é o comum de dois gêneros. E agora nós estamos no substantivo sobrecomum. É quando ele vai ter, mesmo com o artigo, né? Vai ter uma única forma, tanto para o sexo feminino como para o masculino. Como a gente tem exemplo aí, tá certo? Isso é o substantivo, né? Sobrecomum. A vítima, né? A criança, o neném, a testemunha, não muda. Então, não esqueçam, leiam direitinho. Agora, nós vamos para a flexão de número. Em número, crianças, é singular e plural. Singular, a gente sabe quando a gente se refere a um único C, por exemplo. E plural, a mais de um C. Aí, nós temos rua estreita, né? Ruas estreitas no plural, quando se refere a mais de uma rua. Sonho impossível é singular. Sonhos impossíveis, plural. Então, o adjetivo, ele concorda em número, viu? Singular e plural, com o substantivo a que se refere. Se está no singular, tem que ser no singular. Se está no plural, deve estar no plural. Então, o número do substantivo, como a palavra sugere, está relacionado à quantidade ao nome em questão. Então, a regra geral, a gente sabe, para colocar uma palavra, um substantivo no plural, é acrescentar o S. Algumas palavras se encaixam muito bem. Mas aí nós temos algumas regrinhas muito importantes que nós vamos frisar aqui, que nós devemos aprender para melhor nos expressar e escrever corretamente. Então, a regra geral, como a tia falou, é acrescentar o S em algumas palavras. Mas essa regra ela varia de acordo com a terminação do substantivo. Então, vejamos aqui onde tem essa setinha. Substantivos terminados em R, Z e S, a gente faz o plural acrescentando ES. Então, fica colher, termina em R, então fica colheres. Cruz, termina em Z, fica cruzes. Gás, termina em S, fica o quê? Gases. Então, substantivos terminados em R, S e Z, a gente apenas acrescenta o ES para colocar no plural. Segunda regrinha, nomes terminados em vogal mais L, substitui-se a última letra por is. Vogal mais L, a gente já viu que é AL, que é o AL, EL, EL, IU, IL, OL, OL, UL. Nós temos aí casal, tira o L, tira a última letra e coloca casais. Tirou a última letra e acrescenta IS. Sol, tira o L, coloca sóis, acrescenta o IS. Túnel, termina o quê?
Em L, tira o L, coloca túneis, certo? Azul, tira o L, por exemplo, coloca azuis, acrescenta o IS. Farol, você tira o L e coloca faróis. Então, observaram direitinho? Substantivos, né, que terminam. Nomes que terminam em vogal mais L, você tira o L e acrescenta IS para fazer o plural. Nossa segunda regrinha, não esqueça. Próximo, os substantivos que terminam em IL podem formar o plural de duas maneiras. Vamos lá, fiquem atentos. Nas palavras oxítonas, que são palavras oxítonas, lembram? Muito bem. Palavras oxítonas são aquelas que a sílaba tônica é a última. Exemplo, café, sílaba tônica é o fé. Ótimo. Então, muito bem, lembrado. Nas palavras oxítonas, o L é substituído por is. Exemplo, anil, tira o L e coloca anis. Fuzil, tira o L e coloca o quê? O is, fuzis. Nas paroxítonas terminadas em il, é substituído por eis. No caso, fóssil, você tira o L e coloca eis, né? Vai ficar fósseis. Então, observem direitinho. Isso para os substantivos terminados em IL. Vejamos a próxima regrinha, quarta regrinha. Substantivos terminados em M terão a última letra substituída por NS. Por exemplo, som, no plural, sons. Nuvem, termina em M, vai ficar nuvens. Refém, termina em M, vai ficar reféns. A gente tira o M e coloca em S. Parabéns, vai ficar o quê? Parabéns. Nos substantivos terminados em ão, podem ser flexionados no plural de três maneiras. Com o acréscimo do S, algumas palavras, no caso, cidadão, cidadãos, grão, grãos, em algumas. Então, vejamos. Primeira, nos nomes terminados em ão, eles são flexionados no plural de três maneiras. Primeira, a gente acrescenta o S, normalmente. Na segunda, com a substituição do ão por ons, no caso, botão vai ficar botões, mamão vai ficar mamões, no plural. E também pela substituição do ão por ans, no caso, capitão vai ficar capitães e charlatão vai ficar charlatãs. Isso aí é o plural, né, dos substantivos terminados em ão, que eles variam. Podemos acrescentar só o S, como a gente viu. Podemos tirar o ão e acrescentar o ons. E podemos também tirar o ão e acrescentar o ans. Então, observem direitinho, né, como a gente faz o plural destas palavras. Próxima regrinha. Os substantivos compostos. Eles formam o plural de uma outra maneira. E o que é o substantivo composto? Nós ainda não estudamos esse ano. Crianças, substantivos compostos são aqueles que eles são formados por duas palavrinhas, tá bom? Isso são substantivos compostos. Por exemplo, couve-flor, perde-molé, que é um substantivo comum. É um substantivo composto. Ele é formado por mais de uma palavra, viu? Então, vejamos como é formado, né, o plural desses substantivos compostos. Nomes unidos por hífen flexionam-se os dois elementos. Por exemplo, amor perfeito. Para fazer o plural, quando ele tem o hífen, esse tracinho aí no meio da palavra, então a gente coloca no plural as duas palavras. Vai ficar amores perfeitos. Cachorro quente, não é separado por hífen, pois o plural vai ficar cachorros quentes. Sexta-feira, no plural vai ficar o quê? Sextas-feiras. Por quê? Porque são substantivos compostos e são separados por hífen. No entanto, eles vão ser flexionados tanto o primeiro substantivo quanto o segundo. Vai para o plural. Segunda regrinha. Substantivos compostos formados por palavras que se repetem ou verbo, né? Mais substantivos levam apenas o segundo para o plural. Exemplo, lava-louça vai ficar o quê? Lava-louças. Beija-flor vai ficar beija-flores. Tico-tico vai ficar tico-ticos. Certo? Então, observem a regrinha. Há também as palavras que mantêm a mesma forma, estejam no singular ou no plural. Em tais casos, flexiona-se o determinante. Por exemplo, o ônibus vai ficar os ônibus, que não vamos colocar, né, a palavra no plural. O vírus vai ficar os vírus. Da mesma maneira, há palavras que só aceitam a forma plural. Por exemplo, cócegas, óculos, núpcias, ourives, certo? Então, observem direitinho as regrinhas. Meus amores, esse conteúdinho nós temos no nosso livro de português, onde você é convidado a fazer uma leitura belíssima da página 102 a 105. E em seguida, você faça a atividade da página 106
A, 108. Capriche na letrinha que a tia vai ficar muito feliz, viu?